Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando uma coletânea aí de programas, nossos programas aí semanais e hoje vamos falar, nosso programa de conversas, de muito papo. A gente vai estar aí trazendo informações para vocês, uma conversa super despojada e bem dinâmica aí. É o nosso Vamos Falar que está entrando no ar comigo, Dr. Rogério Costa Almeida. Até já! E o nosso Vamos Falar, ele vai estar iniciando aí através de 5 papos, 5 conversas que a gente vai ter aí comigo e com você. A gente vai estar falando aí no Papo Jovem, um assunto muito interessante. A gente andou dando uma pesquisada, vendo estatísticas e a gente percebeu que a incidência de doenças como câncer de intestino está aumentando cada vez mais nos nossos jovens entre 18 e 25 anos. A gente vai dar uma estatística para vocês e vai estar dando um alerta aí também no primeiro bloco. No segundo bloco, o Papo Sênior vai tratar também nessa coletânea aí de alimentações, a nossa conversa aí, os nossos papos. A gente vai falar sobre uma alimentação bem saudável nos nossos idosos. É isso mesmo. O que a gente deve fazer para poder dar sequência aí à nossa fase adulta e entrar na nossa fase de jovens sêniors? O Papo Casal entra também aí falando sobre a alimentação. É isso mesmo. Alimentação desregrada, principalmente quando os casais formam as suas relações, quando elas começam a conviver aí um com o outro, principalmente no mesmo ambiente. A gente vai dar dicas para vocês como fugir um pouco desses maus hábitos alimentares. O nosso Papo Mulher vai estar vindo aí em sequência no nosso quarto bloco e a gente vai falar principalmente sobre a alimentação que prejudica muito a saúde da mulher no período do ciclo menstrual. E no nosso quinto bloco, o Papo Homem vem com tudo aí também e vai falar aí sobre uma grande prestação de serviços aí para vocês, hein? Os homens vão estar sabendo aí, principalmente aqueles que querem ser pais, o que eles devem fazer para poder diminuir um pouco a incidência de alguns problemas e principalmente às vezes casos de malformações dos seus futuros filhos. Então, vou dar um toque aí para vocês todo especial. É o nosso Vamos Falar, nosso programa de conversas e o nosso papo está começando agora. E é isso aí. Nosso primeiro bloco se iniciando aí na nossa conversa, o nosso dia de conversas, que é o nosso Vamos Falar, e a gente vai estar iniciando aí para vocês o nosso primeiro bloco, Papo Jovem. O Papo Jovem vai estar falando para vocês aí, dando um alerta, que a gente andou fazendo uma pesquisa aí e vendo uma estatística, gente, de que jovens adultos entre 18 e 25 anos estão aumentando a incidência de câncer de intestino, que é um câncer que só pede para o câncer de mama e por câncer de próstata no homem, tá certo? Então, câncer de mama na mulher, câncer de próstata no homem. O câncer de intestino é o terceiro maior em número de casos aqui no nosso país. Isso tudo está aumentando porque a gente está reparando que de uma geração mais ou menos dos anos 80, 90, 2000, 2010, 2020, a gente repara que os brasileiros estão se americanizando, tá certo? Antes desse período, a gente era acostumado a nos alimentar de uma dieta bem saudável que preparava a nossa juventude, a nossa idade de adolescentes, principalmente, para que a gente tivesse aí uma maior vida, principalmente, e também saúde, né, durante um decorrer de um bom tempo. Mas infelizmente a gente acabou se americanizando um pouquinho aí, como eu falei para vocês, e nisso tudo surgiram vários fast foods, vários tipos de hábito alimentar. As pessoas, às vezes, principalmente os jovens na correria do dia a dia, estão trocando os seus almoços por lanches, porque é mais cômodo, às vezes, principalmente, e às vezes um pouquinho mais em conta, né? Às vezes vai uma pessoa, um jovem vai lá, compra um salgado ou compra um refrigerante, e isso tudo não traz uma saúde benéfica para ele, tá certo? E a gente está tendo uma incidência aí, mais ou menos desde os anos 80, de 2 a 3% por ano no aumento de casos de câncer de intestino. Tá? Principalmente por quê? Por causa do mau hábito alimentar. Então o jovem, ele não se alimenta mais de fibras. Por exemplo, ele acaba não se alimentando de verduras, ele não come uma alface, não come um tomate, ou muitas vezes ele não leva uma dieta, ele acaba fazendo uso de alimentos mais gordurosos, o que faz diminuir muito a incidência de fibras ingeridas no seu organismo, e isso
acaba maltratando o organismo desse jovem e com isso ele entra naquela estatística mais para frente aí de incidência aumentada de câncer de intestino. E é algo que a gente precisa tomar muito cuidado aí. Sabe, gente, eu costumo falar o seguinte: procurem de segunda a sexta-feira, você jovem que às vezes vai para o trabalho durante o dia e à noite não tem tempo, vai, por exemplo, para sua faculdade ou às vezes até o estudo que está fazendo, terminando o ensino médio, tudo, procura levar algo que seja mais saudável, tá certo? Procura, por exemplo, fazer um sanduíche natural, nem que você coloque um pão Pullman aí, um pão de forma, uma alface, um tomate, ou às vezes uma mussarela, ou um queijo fatiado, alguma coisa assim, embrulha dentro de um papel alumínio que conserva mais, leve dentro de uma térmica, mas procure levar sucos também, evitar a ingesta de refrigerantes. A gente fez até um vídeo no Você Sabia falando sobre o mal que o refrigerante está fazendo aí a todas as pessoas, não só aos jovens, mas aos nossos jovens sêniores, aos adultos também, e às vezes até as crianças, muitas vezes as crianças, né, que estão mais expostas aí principalmente. Então precisa tomar muito cuidado com tudo isso, tá, gente? Porque a incidência de câncer de intestino está aumentando muito. A gente está aqui no Vamos Falar, falando para vocês aí no nosso primeiro bloco, o Papo Jovem, que vocês devem diminuir aí um pouco a incidência de besteiras, principalmente industrializados, principalmente embutidos, tudo aquilo que a gente compra no mercado, por exemplo, tipo carne de porco, mortadela, linguiça, salsicha, presunto, todos esses embutidos aí são muito perigosos e principalmente também aqueles condimentos. Às vezes vai um jovem lá, esguicha aquela bisnaga de mostarda, esguicha aquela bisnaga de ketchup e acaba atrapalhando toda a sua saúde porque praticamente não consome fibra. E não consumindo fibra, as fezes ficam mais gordurosas e com isso vai prejudicando. O índice de pessoas que têm obstipação intestinal, que estão com o intestino preso, está aumentando cada vez mais. Vocês podem ver que dificilmente tem alguém aí que tem um hábito regrado de ir ao banheiro todos os dias. E isso é muito importante, porque o nosso intestino, eu sempre falo, é o nosso segundo cérebro. Então ele precisa estar funcionando muito bem para que tudo ocorra de uma melhor maneira. Às vezes a pessoa se torna uma pessoa nervosa, uma pessoa mais ansiosa. Por quê? Porque o intestino às vezes não funciona muito bem. E isso prejudica muito a sua saúde. Então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Fazer uma alimentação mais saudável, claro, um dia por semana, quer ir lá comer um fast food, vai lá, come um sanduíche, vai lá, come, por exemplo, uma batata, sei lá o que você está com vontade, ou às vezes troca por uma pizza, mas procure não ingerir muitas gorduras, tá? Eu costumo falar que air fry é um investimento. Quando você compra isso dentro da sua casa, você praticamente vai estar trazendo saúde para você. Eu já vi muito paciente meu aí que depois da air fry, ela começou a ter o seu índice de colesterol bem menos alterado do que antes, conseguiu eliminar a sua dificuldade no hábito, principalmente intestinal, né, de ir evacuar todos os dias. Ingestão de água, o jovem hoje em dia não toma água, a gente não vê praticamente, não todos, né, mas uma grande maioria toma a água, troca a água por uso do refrigerante. E isso não é algo que vai trazer para vocês uma saúde benéfica. E a gente precisa focar muito nisso. Eu vou estar sempre focando aqui nas nossas conversas algo sobre alimentação. É importantíssimo, porque a alimentação é o que vai reger a nós para o resto da vida. Não adianta, por exemplo, aquela criança ser amamentada até 1 ano de idade e ela não fazer uso de uma alimentação regrada depois. Porque tudo aquilo que ela ingeriu e tudo aquilo que ela fez de imunidade, de algo que fosse muito saudável para ela, vai se tornar não saudável a partir do momento em que ela não se alimenta bem. Então a alimentação da criança é tudo, e principalmente também os nossos jovens. Quando a gente fala no Papo Jovem aqui, a gente quer falar de uma incidência de idade de pré-adolescente, que vai desde os 9 anos de idade aí, até mais ou menos os 25, que é a idade de jovem adultos, tá? Então a gente precisa preparar muito bem esse jovem para que ele possa aí um dia mais tarde ter filhos saudáveis, e tanto o homem como a mulher precisam prestar muita atenção nisso. Então, gente, dá uma evitada, um dia por semana, elege o dia do lixo, nos outros dias vamos fazer uma alimentação saudável, dá para levar uma fruta, dá às vezes para levar um pão, nem que não tenha nada, mas leva um pão de forma, tá certo? Leva
um copo de suco, aí congela esse suco, coloca depois dentro de uma térmica. Não é vergonha para ninguém, eu trago comida todos os dias para cá e eu como sempre saudável, durante segunda a sexta. Fruta é muita. Olha, leva maçã que não estraga, leva pera, muitas vezes leva uma banana também, que tem aí rica em potássio, dá energia também para você jovem, e é muito importante aí para que você fique saudável, para você se preparar para uma idade adulta e mais para frente também para uma idade sênior. Tá bom? Esse foi o nosso Papo Jovem, primeiro bloco, e a gente vai estar entrando no nosso Papo Sênior. É isso mesmo, é a nossa conversa, o nosso papo dedicado aí a você jovem sênior, aos nossos queridos e amados idosos. É isso aí, segundo bloco está chegando. Papo Sênior no ar. E olha o segundo bloco chegando, é isso aí, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. A gente acabou de falar aí com os nossos queridos jovens e a gente vai falar com os nossos queridos jovens sêniors. Papo Sênior entrando no ar. É isso mesmo. E, gente, para a gente dar uma continuidade aí, a gente falou que o jovem tem que se manter com uma alimentação saudável pelo menos 6 dias por semana e um dia é o dia do lixo. Para quê? Para quando ele chegar numa idade adulta e mais para frente numa idade de jovens sêniors, ele esteja totalmente preparado para seguir a sua trajetória, o seu caminho da idade dos nossos queridos e amados jovens sêniors. E é isso aí. E esse jovem se transformou aí num jovem sênior, tá certo? Mais ou menos uma incidência que a gente está falando de 50 a 60 anos de idade. E ele precisa manter essa linha de alimentação saudável também. Os nossos jovens sêniors, eu tenho direito a comer um bolinho? Tenho, mas tem que tomar cuidado, porque a partir dos 50, 60, 70 anos de idade, os nossos queridos e amados jovens sêniors vão tendo seu organismo um pouquinho mais debilitado e aí eles começam a desenvolver alguns problemas também. Pode ocasionar aí um problema de saúde, como por exemplo a pressão alta, pode ocasionar outro problema de saúde como diabetes, e o risco de pressão alta pode levar ao infarto, pode levar ao AVC, que é o acidente vascular cerebral, e isso tem acontecido muito nessa faixa etária dos 50 aos 70 anos de idade. E fora também as doenças neoplásicas, doenças malignas, que são os cânceres. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? É nesse período de idade também que pode ocorrer o câncer de próstata no homem, o câncer de mama na mulher, o câncer de colo de útero também na mulher, e é preciso que você, jovem sênior, também mantenha uma alimentação saudável. Tá certo? Que você, por exemplo, faça uma atividade física, ande, caminhe, corra se estiver tudo bem com o seu coração, faça uma academia sempre ministrada aí e monitorada por algum tipo de personal, ou um profissional que possa te dar algumas dicas para que você possa ter uma vida saudável, fazer exercícios de acordo com os limites da sua idade. É muito importante isso. E outra, a gente precisa também pensar que a nossa alimentação é tudo. Tá certo? Para a gente poder ter uma longevidade de idade, principalmente chegar aos 100 anos aí que todo mundo quer. A gente vê tanto artista aí chegando, olha o exemplo, o Ari Fontoura, Lima Duarte, Fernanda Montenegro, queridíssima Laura Cardoso, que eu considero a melhor atriz aí do Brasil, Natália Timber, e entre tantos outros aí, Tony Tornado, que completou 93 anos de idade, muito artista aí que praticamente está aí quase chegando nos seus 100 anos. E Dercy chegou com 103, 105 anos. Oscar Niemeyer também, quase com 105 anos de idade. Então tudo isso por quê? Porque eles foram ganhando durante esses anos todos alguns tipos de soldadinhos que fizeram que a vida deles não fosse tão marcada por um envelhecimento precoce das suas células. E o que a gente vê hoje em dia é que se o nosso jovem não tomar cuidado, mais para frente, daqui uns 30, 40 anos, os nossos jovens de hoje se tornarão jovens sêniors. E esses jovens sêniors vão estar totalmente comprometidos com tipos de doença. Vão ter colesterol alto, vão ter diabetes, vão ter pressão alta, podem ter AVC, podem ter infarto, cânceres, tudo isso como a gente falou aí no início do nosso Papo Sênior. Então é preciso que o nosso jovem sênior também se alimente de bastante de fibras, como a fruta, verduras, legumes, ingira bastante, uma quantidade, né? Não muito, mas assim, moderadamente, o arroz, o feijão, que é o cereal mais importante que tem aí para poder manter os níveis de carboidrato
principalmente regulares no seu organismo. E também, claro, por que não? Vai numa festa, come um pedacinho de bolo, se não tiver diabetes, né? Vai numa festinha, come aí um salgadinho, algo. Ah, uma vez por semana eu quero comer uma pizza. Ah, uma vez por semana eu quero comer um pãozinho recheado, algo assim. Mas tomem cuidado, principalmente nas refeições noturnas. Por quê? Porque o nosso jovem sênior, quando ele não se alimenta bem e ele se alimenta faz uso de alimentos muito pesados durante a noite, claro, aquele jovem sênior de 60, 70 anos de idade, 80, não vai comer uma feijoada todo dia, né? Ou então um mocotó, um sarapatel aí e vai dormir, porque aí acaba passando até mal. Então tem que tomar muito cuidado com todas essas alimentações gordurosas, para que ele possa não ter formação de gordura, principalmente nas suas artérias, artérias cerebrais, artérias do coração, veias também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Manter uma alimentação satisfatória, uma alimentação saudável é muito importante para que você, jovem sênior, aí passe por essa idade com muita saúde e chegue aí na longevidade de mais de 100 anos de idade, tá bom? Gente, segundo bloco terminando aí nosso Papo Sênior, tá certo? E vamos para o nosso terceiro bloco, Papo Casal chegando aí. Papo Casal chegando aí, terceiro bloco, comigo, Dr. Rogério Corso Almeida, e a gente vai estar falando aí para vocês, é o nosso dia de conversas. É o Vamos Falar. Hoje tem muita conversa, muito papo para você poder acompanhar a gente aí. E olha, hein, gente, casal, hein? Para o nosso Papo Casal, hoje a gente está recheado no nosso programa Vamos Falar. A gente está falando muita coisa sobre alimentação, mas a gente está indo de geração a geração, ou às vezes até de relação em relação, tá? E começando o nosso papo casal, a gente sabe muito bem que tem aquela fase de namoro, onde as pessoas às vezes, né, elas querem estar sempre bem apresentadas para o seu namorado, para sua namorada, e aí, ou às vezes para o seu noivo, para sua noiva, procura fazer uma atividade física para poder, né, estar com o corpo bem sarado, ou às vezes um pouquinho mais esbelto, né, sem ter tanto ganho de peso, talvez, porque o peso também favorece aí alguns problemas, principalmente de saúde. A gente sabe que, nossa, eu acho lindo, eu acho muito legal pessoas que às vezes, né, têm uma aparência totalmente diferente desse estigma que a gente tem de todo mundo estar magérrimo aí. Eu acho que a gente está um pouquinho mais forte. Eu mesmo não gosto de estar magrinho, eu gosto de ficar um pouquinho fortinho e tal. E eu admiro muitas pessoas, mas o que eu sempre falo é o seguinte, eu procuro até falar para os meus pacientinhos, meus principinhos e princesinhas, com todo cuidado, eu falo, olha gente, a gente nunca deve chegar para uma pessoa, porque a gente sofreu muito bullying, né? Eu mesmo era super magérrimo, até mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, porque eu tinha muita crise de bronquite, então apesar de eu comer muito, eu era muito ativo também, e com as crises de bronquite eu emagrecia demais. Graças a Deus depois eu fiquei curado, depois desse período aí de 7 anos de idade, e aí eu comecei a ganhar um pouquinho mais de peso, e isso foi se estendendo durante a minha vida inteira. Então eu tenho aquele efeito sanfona, uma hora eu emagreço, uma hora eu engordo, né? E vai depender muito do hábito alimentar que a gente tem. E aí quando eu sempre falo para os principinhos e princesinhas que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não, é muito chato chegar para uma pessoa e falar, nossa, como você está gorda. Isso é uma falta de educação, uma falta de respeito, é uma gordofobia praticamente. Eu odeio esse tipo de coisa, porque quando eu era pequeno, eu fui muito chamado depois dos meus 9 anos de gordo, 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 gordo. E isso é ruim demais, porque você cresce com isso na cabeça e você pode até desenvolver alguns problemas, porque a gente sabe muito bem que existem aí na idade de jovens, principalmente bulimia, tá certo? Por problemas que às vezes as pessoas causam do lado de fora, chamando a gente desse tipo de palavra. Então eu sempre falo assim, olha, eu acho que você tá lindo, que você tá linda, mas assim, para a sua saúde, porque eu fiz alguns exames e o seu colesterol deu um pouquinho alto, o seu açúcar está aumentando no sangue, e tudo porque você não está fazendo exercício físico e principalmente também porque você está ficando muito tempo no celular e também está se alimentando de alimentos gordurosos e muito carboidrato, muito açúcar. Então vamos dar uma diminuída nisso, só para você perder um pouquinho de peso, mas o tio Rogério acha você lindo, você linda. Se eu pudesse, eu deixava vocês para sempre assim, mas infelizmente eu tenho que fazer o meu papel e cuidar da saúde de vocês. Então com todo cuidado a gente tem que ir para essa criança e já começar a conversar desde pequeno, não ficar falando, ah, você tá gordo, você tá gorda, chegar para um jovem e falar, nossa, como você engordou. Nossa, a pior coisa que tem, às vezes a gente se prepara para ir numa festa, num aniversário, a primeira coisa que vem é aquele desagradável, com aquele complexo de inferioridade, e chega para determinada pessoa e fala, nossa, como você engordou, né, na frente de todo mundo. Dá vontade de pegar e falar para ele,
há umas palavras assim que a gente não gosta de falar, que aparece um montinho de chavinha na boca, né? Mas a gente se contém porque tem um pouquinho de educação. Então, voltando aí para o papo casal, o que acontece? A gente praticamente verifica que os casais, quando eles estão naquele tempo em que eles estão noivos ou então estão namorando, é aquele tempo que a gente mais cuida um pouco da aparência. Quando a gente casa, a gente dá uma descuidada. Pode ver que a partir do momento que você casa, a barriguinha começa a crescer. Tanto do marido como da esposa, ou do esposo com o esposo, ou esposa com a esposa, né? A gente sabe que tem uma diversidade de gêneros hoje em dia muito grande e a gente respeita todas as diferenças. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas ganham peso ali, em 5, 6 anos ganham 10, 15 quilos. E isso pode prejudicar muito. Por quê? Porque a gente, quando parte aí, que a gente vai falar mais pra frente, para uma época aí onde os casais eles querem ter filhos e isso pode prejudicar muito o nascimento dos seus bebês. Então é importante que vocês mantenham mais ou menos uma regra. Não, olha, vamos fazer uma comida? Ou então, hoje em dia a gente compensa muito comprar marmita, tá certo? Compra às vezes marmita saudável, fit, deixa congelada. Eu faço assim, eu compro, por exemplo, eu faço arroz e feijão em casa e aí os legumes, as verduras, as carnes, eu compro tudo de marmitas de uma pessoa muito confiável, que já faz 2 anos praticamente que eu faço isso. Aí no sábado as marmitas chegam, eu monto todas de segunda, a gente monta, né, em casa, nós montamos todas de segunda a sexta-feira, e aí no sábado a gente deixa para comer uma tranqueirinha, e no domingo a gente come comida de novo, tá certo? Mas sempre, ó, um arroz, um feijãozinho, às vezes vai lá, compra um filezinho de frango, ou um filezinho principalmente final de semana. Eu tô com vontade de comer um filé de peixe, a milanesa, eu vou lá e compro, entendeu? Não importa que é uma friturinha, mas eu como arroz, feijão, uma salada de alface, tomate, procuro fazer uma alimentação balanceada. E uma vez por semana a gente come mesmo, eu falo sempre que eu como. Como sanduíche, ontem mesmo eu comi um sanduíche porque eu não tinha comido a semana inteira, então eu comi mesmo. Comi um hambúrguer, tá certo? E falo mesmo que eu como. E comi pizza também semana passada e como uma vez por semana, se precisar, né? Eu troco ou a pizza ou o hambúrguer, né? Um dos dois. Mas eu como sim, porque é dia do tranqueira e hoje, como filho de Deus, a gente merece sempre estar comendo uma besteirinha. Então procura manter, né? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma atividade física os dois? Ou vai fazer uma academia, ou faz uma natação, enquanto um faz uma academia, o outro faz uma natação. Mas é importante que o casal mantenha essa sintonia de não deixar a atividade física que ele fazia quando não era casado, continua, tá certo? Para que ele possa ter mais saúde aí. Vamos manter um hábito alimentar? Vamos, a gente mantém. Vamos manter nosso arrozinho, feijãozinho, vamos manter nossa saladinha, os nossos legumes, nossa verdurinha, tudo isso. A carninha, põe uma carninha moída. Às vezes é difícil, já estou na hora do meu almoço e tal, eu preciso digerir. Então o que eu faço? Eu ponho a carne pesada para a noite, às vezes, por exemplo, carne pesada que eu digo é porque durante o dia eu costumo colocar carne moída e durante a noite a gente coloca, por exemplo, um músculo ou às vezes uma paleta ou às vezes, por exemplo, uma linguicinha, entendeu? Ou um franguinho em cubos. Então isso é tudo muito importante para a gente poder manter uma saúde. Tá certo? Então não é porque casou que vai relaxar. Eu vou ficar, né? Não, tem que manter saúde, tá, gente? Não é porque casou que a gente vai chegar e vai todo dia comer. Eu vou lá, vou comprar uma esfirra, vou comprar um pastel na terça, na quarta-feira uma pizza, na quinta-feira uma buchada, na sexta vai o sarapatelzinho, no sábado vai uma feijoada e no domingo, para a gente poder fechar com chave de ouro, vai um baita de 2 quibes, 2 esfirras e 2 coxinhas. Não dá, né, gente? Que aí a saúde vai pro brejo. E aí o casal não sai da cama, porque não consegue nem se levantar, de tanta preguiça que dá. Então, gente, precisa tomar muito cuidado com tudo isso, tá bom? Esse foi o nosso terceiro bloco, o nosso papo casal, tá certo? E a gente falou aí sobre a regra que a gente tem que ter na alimentação saudável. Vamos manter. Não é porque casou que relaxou. Não. Casou, vamos manter a atividade física, vamos manter a alimentação saudável e, claro, como filhos de Deus, uma vez por semana, temos que nos alimentar bem, fazer uso de uma alimentação bem saudável. Gente, o Vamos Falar é assim, não tem nada para dar de informação para vocês quanto às doenças, quando a gente tem os nossos termos de área médica, que nem semana que vem a gente vai falar no Bem Saúde, aí sim.
mas aqui é uma conversa saudável, uma conversa gostosa com você que está aí do outro lado. É o nosso papo casal, é isso aí. Aproveita, tá brigado? Faz as pazes, dá um beijinho, dá um abracinho, fala que eu te amo, que é a melhor coisa que tem, tá certo? Planeja uma viagem, planeja um passeiozinho, nem que vá ali no sábado, andar na praia para comer, tomar uma água de coco e comer aí uma besteirinha, não importa, mas só de vocês terem essa conversa, essa vida a dois, já é muito importante. E gente, o casal, quando ele tem filhos, ele precisa manter também um tempo para ele. A gente vai falar isso mais pra frente, mas é importantíssimo. Papo casal, indo embora, e já já vem o nosso Papo Mulher, é o nosso Vamos Falar. E olha só, hein, gente, nosso quarto bloco chegando aí na sua casa, Papo Mulher. Antes de mais nada, um grande bom dia aí para vocês, comigo, Dr. Rogério Corso Almeida. A gente está iniciando no Vamos Falar, o Papo Mulher. E, gente, hoje o assunto aí é para você que às vezes está passando por aquele ciclo menstrual, esses 7 dias regradinhos aí dos 30, em que você praticamente entra no ciclo. Então a gente precisa dar algumas orientações aí para vocês, tá? Tem muita mulher que chega nos consultórios de ginecologia e aí elas não sabem praticamente os motivos em que ela possui grande porcentagem e grande fase de cólicas menstruais. Isso é muito ruim, porque às vezes prejudica no dia a dia da mulher, prejudica às vezes no seu trabalho, deixa praticamente a mulher sem aquele ânimo, deixa naquelas crises de ansiedade, entra também naquela TPM, aquela tensão pré-menstrual, principalmente antes. Então eu sempre falo o seguinte, todas as minhas pacientinhas jovens que eu atendo praticamente aí até os 19 anos, eu sempre falo para elas, olha meninas, é o seguinte, mamãe também, você que está no ciclo menstrual, procure uma semana antes de vocês estarem no ciclo menstrual, mantenham uma certa disciplina na alimentação. Então, o que acontece? Uma semana antes, sabe que praticamente, o meu ciclo menstrual vai começar dia 15. Então, lá pelo dia 8 já começa a fazer uma dieta. Procura evitar chocolate, procura evitar carne de porco, linguiça, evite salsicha, que vocês têm que evitar mesmo, porque salsicha a cada 3 meses. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso também, porque é muito prejudicial para a saúde das pessoas. E aí o que acontece? Evitem gorduras, frituras, tá certo? Por quê? Porque tudo que vocês ingerirem, isso tudo pode influenciar muito no ciclo de vocês. Porque praticamente é tudo aquilo que estava sendo preparado para receber uma criança e que não conseguiu receber. E aí esse útero ele vai descamar e ele vai jogar para fora tudo que não presta. E aí vem junto todas as impurezas de tudo que vocês se alimentaram aí nesse período. Então, 7 dias antes do ciclo menstrual e 7 dias depois do ciclo menstrual, procura comer fruta, verdura, legumes. Arroz e feijão, devo comer? Deve, mas não vai colocar no feijão, por exemplo, uma linguiça, um paio, né, uma carne de porco, uma costela. Não, não pode, tá certo, gente? Por quê? Porque isso pode trazer para vocês grandes problemas. O fluxo vem mais aumentado, a quantidade, principalmente de dias, se altera, pode ser mais. O nível de cólicas acentua cada vez mais, então é muito importante que vocês mantenham uma alimentação bem saudável para que vocês possam ter esse período do ciclo menstrual aí com mais saúde. E eu fiz um vídeo aí falando sobre oréganos, tá, gente? O chá de orégano é muito benéfico para quem tem uma desregularização do ciclo menstrual e principalmente quem quer ter um alívio das cólicas menstruais. Então é importantíssimo que você mantenha uma alimentação saudável, tá certo? Eu vou comer uma mortadela com pão. Não, come um pão com mussarela. Tira o miolo do pão e aí você pode comer um pãozinho, não tem problema. Claro que se você tiver de dieta, não é recomendável que você coma pão principalmente durante a semana, fazendo dieta. Mas se você não está, você coma com algo saudável. Vai lá, faz uma ricota, tá certo? Se puder comer um pãozinho integral é melhor, mas procure não comer nada que tenha condimento. Eu vou encher minha comida de ketchup e mostarda.
Tudo bem, você pode até encher, mas aí você vai saber que quando você tiver cólica menstrual foi por causa disso. Então toma muito cuidado, né? Então ketchup, mostarda, aqueles molhos todos que fazem aí o dia a dia das pessoas, praticamente, que é super errado. Então evita tudo isso, tá bom? Se alimente de frutas, legumes, verduras, comida normal, arroz, feijão, carnes, principalmente carnes cozidas, né? Procure fazer carne moída, frango desfiado, ou às vezes vai lá, faz um franguinho na chapa, né? Mas sem óleo nem nada. Procura fazer um filezinho de frango. Não use farinha, nenhum tipo de farinha de trigo, mandioca, nada disso nesse período. Eu garanto para você que as suas cólicas menstruais vão melhorar demais. Gente, esse aí foi nosso Papo Mulher. A gente encerrou o quarto bloco e a gente vai entrar agora no nosso Papo Homem. É o quinto bloco chegando aí com informação para você, hein? Não sai daí. Papo Homem chegando aí. É o nosso quinto e último bloco do nosso querido programa que está quase chegando no final. O programa Vamos Falar. É o nosso programa de conversa, é aquela interatividade que a gente tem com vocês. Eu estou falando aí, estou sentindo que você está recebendo essa informação e com certeza você jovem, você sênior, você casal, você mulher, você homem, vai estar vendo aí esse nosso queridíssimo Vamos Falar. E é isso aí, gente. O que acontece, né? A gente está verificando que a gente está tendo alguns nascimentos de algumas crianças que às vezes são portadoras de determinadas situações, tá certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Primeiramente, quando um jovem casal está se preparando para ser pai e para ser mamãe, ou às vezes mamãe, papai, o que acontece? A gente precisa ter muito cuidado com tudo que está sendo ingerido e está sendo feito, tá bom? Aquele pai que está entre 25 e 30 anos de idade, que está querendo se tornar pai, aquele homem que está querendo fazer isso, ele deve principalmente evitar alguns tipos de alimentos e principalmente também bebidas alcoólicas, tá bom? Uma pessoa, um homem que quer ter um filho, às vezes saudável, ele precisa se cuidar a partir dos 25 anos de idade. Então, por exemplo, eu vou me casar com 27 anos de idade, tenho 25. Então, com 26, ele já tem que se preparar. Então, ele tem que pensar que ele vai ser pai, ele tem que pensar que ele vai ter que parar um pouco de ingerir bebidas alcoólicas, porque isso pode trazer alguns problemas, principalmente deformidades na sua fase de maturação dos seus espermas, que é o que vai se juntar com um óvulo para poder formar a primeira célula do indivíduo, que é o bebê. Depois essas células vão se dividindo e nessas divisões, por às vezes alguns hábitos em que a pessoa tem, é que ocorrem alguns tipos de malformações. Então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Você, homem que está querendo se tornar pai, já um ano antes se prepare. Cuide da sua alimentação. Pare de ingerir bebidas alcoólicas, evite o hábito de fumar, evite o hábito, às vezes, de utilizar-se de certos tipos de drogas, né, que são ilícitas, tá certo? Não, eu quero ser pai agora, então é o que eu sempre falo. A partir do momento que a gente quer ser pai ou mãe, a gente precisa deixar de ser filho. Não é que a gente vai ser órfão de pai e mãe, mas a gente vai caminhar daqui para frente numa responsabilidade que era dos nossos pais. E a gente tem que fazer bem feito, porque a gente está vendo uma geração totalmente aí desregulada, emocionalmente e fisicamente também. Então, procurem se alimentar de alimentos que tragam saúde a você. Eu vou casar, eu quero ser pai e ela quer ser mãe. Então, gente, o que acontece? Vocês têm que parar, por exemplo, de se alimentar de alguns tipos de gorduras, frituras. Eu vou trocar a minha refeição com o meu arrozinho, feijãozinho, né, por um McDonald's, aí um fast food. Vamos tocar no assunto mesmo, porque infelizmente, né, são fast foods. Desculpa aí eu ter falado aí, né, não existe só McDonald's, existem Burger King, outro tipo de coisa. Mas eu não posso trocar um fast food por exemplo, uma alimentação saudável por um fast food. A gente precisa tomar muito cuidado com isso aí, tá bom? E aí o que acontece? É onde entra aí a fase de maturação dos nossos princípios ativos aí
para originarem uma criança um dia. Então, vamos nos cuidar. A partir do momento que a gente começa aí a ter uma certa disciplina com a nossa alimentação, a gente começa a ter filhos mais saudáveis, tá certo? Ah, puxa, mas por que meu filho nasceu com esse problema respiratório? Por que ele nasceu prematuro antes do tempo? Às vezes isso acontece por causa da nossa trajetória. Muitas vezes, por exemplo, uma mãe que gera um filho e fumou ou usou uma droga durante a gravidez inteira, com certeza esse bebê tem grandes tendências a se tornar um bebê prematuro, a nascer antes do tempo dele, antes das 38 semanas, tá certo? Então isso é muito prejudicial, porque é a criança que sofre também. Ah, o meu bebê nasceu com tal dificuldade, né? O que acontece? Contribuição também do papai. Por quê? Porque na hora de jogar um esperma, jogou o que era pior aí. Não teve preparo, não teve estrutura para poder formar algo que se juntasse com o óvulo e formasse realmente uma criança que fosse mais saudável. Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Aí vai o pai aí na época de formação de uma criança, né, dentro da sendo gerada pela mãe, e vai lá antes de formar essa criança, ingere bebida alcoólica ou então começa a fazer uso de alimentação totalmente desregrada. Então, papo homem, é o seguinte, quer ser pai? Vou mudar meu hábito alimentar. Vou comer fruta todo dia, vou comer verdura, vou comer legumes, vou comer um arroz, um feijão, uma vez por semana, sou filho de Deus, vou lá, como uma besteirinha, mas tira o refrigerante, tá certo? A gente fez um vídeo sobre isso, novamente eu falo para vocês, tá bom? Gente, esse foi o nosso quinto bloco, é uma conversa muito informal aí, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. É uma nova coletânea do nosso programa, vamos falar. E por favor, gente, se inscrevam, deem o seu like, compartilhe, curtam, tá certo? E por favor também, ativem o sininho para que toda vez a gente estiver lançando programas aí para vocês, vocês possam estar recebendo aí na sua casa, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos, fiquem com Deus e esse foi o nosso Vamos Falar. Semana que vem a gente volta com o nosso Bem Saúde. E eu tô louco porque julho tá chegando e logo mais a gente vai ter aí uma programação totalmente diferente de férias. A gente vai estar fazendo o Tio Rogério Chegou, o Acontece, com muita informação, um Acontece totalmente diversificado, trazendo para vocês curiosidades. E o Você Sabia, logo vai estar falando aí sobre algo muito importante para vocês. Nós vamos falar sobre o uso de celular em crianças, o mal que isso tudo causa. Foi meu primeiro vídeo, a gente vai fazer um Vale a Pena Ver de novo, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos, fiquem com Deus. Beijinhos, coraçõezinhos aí para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Compartilhem, levem todas essas informações para todos que vocês amam e gostam. Comigo, Dr. Rogério Corso Almeida. E ao Vamos Falar.